Olá, mulheres! Estamos todas de rosa aqui no nosso Outubro Rosa. Uau. Convidamos todas vocês para participarem de um programa muito especial aqui com a Kalina Fonseca. Milene Nader Kalina Grise, e a nossa super convidada especial, Vera Dorico, nossa a nossa Verinha. Verinha do teatro aqui da igreja. Seja muito bem-vinda, Seja bem-vinda, Verinha! Seja bem-vinda. Obrigada, amada. meninas. Bom É ter uma você honra. aqui. E também um nervosismo. Então, gente, Você está entre amigas. eu sei. Eu sou Vera Dorico, eu sou sertaneja lá de Conceição, de Piancó. Estou aqui em João Pessoa há 40 anos. Uau, já é pessoense. Sou casada com o Luciano, que tem um filho, Vinícius, ambos servem aqui na igreja. Estou na igreja Bênção. aqui, Cidade Viva, desde 2008. Também sirvo no teatro e nos Anjos da Noite. Então, eu sou assistente social de formação, trabalho. Iniciou aí essa superação sua, Verinha. Então, eu não fiz o exame em 2019 por correria do trabalho e deixei para fazer em 2020. E iniciei em janeiro e procrastinei um pouco. Você costumava fazer o exame de Anualmente. Eu só não Anualmente. fiz no final de 2019. Deixei para fazer em 2020. E, para minha surpresa, quando eu peguei a mamografia, tinha a indicação de fazer a ultrassom. No mesmo dia, eu corri, fui fazer a ultrassom, porque na minha cabeça eu já tinha quase certeza que eu estava com nódulo positivo, porque ele era bem durinho. Quando eu Você me já toquei, sentia? quando eu me toquei, ele era muito embaixo aqui, próximo à costela, só percebia se eu tivesse deitada e se eu ficasse mesmo me fazendo o autoexame. O autoexame. Porque E se você eu tinha esse hábito de fazer o tinha um, autoexame? tinha um hábito, sim. Agora, se eu fizesse em pé, eu não percebia. Aí, quando eu comecei a perceber que a displasia que a médica falou em 2018, ou uma gordurinha, uma possível gordurinha, não era mais a displasia, nem era mais, Era era uma algo gordurinha. mais sólido. Aí eu comecei a pesquisar e vi que realmente, quando eu fui fazer a ultrassom, eu já tinha quase certeza de que eu estava com um nódulo positivo. Então, houve um diagnóstico Houve. de que você tinha uma suspeita de um nódulozinho, mas que foi visto pela médica como nódulo de gordura. Era só acompanhamento no início, né? Inicialmente. Não, na época foi só acompanhamento por fazer anualmente, né? Final Sim. de E é 2018. normal, quando foi. aparece um pequeno nódulo, O coisa assim, médico que acompanhar, fez né? o exame, ele disse, eu quero ficar acompanhando Esse nódulozinho. esse nódulozinho, essa displasiazinha. Sim. Só que quando eu fui para a ginecologista, que já era acostumada com ela há mais de 18 anos, eu acreditei na palavra dela, que ela disse, não se preocupe, isso não é nada preocupante, porque pode ser só uma displasia, uma gordurinha, porque seu seio é de glândulas, aí você não precisa estar se preocupando, perdendo o sono com isso. Claro. Então, com a correria, eu não fiz no final de 2019, acreditando que poderia estar ainda como estava, né, em E 2018. quando você recebeu o diagnóstico, como foi, Vera? Então, quando eu fiz a ultrassom, que foi já, né, na mamografia, a gente não vê muita coisa, não entende muita coisa. Quando eu fui fazer a ultrassom, o médico disse, olha, você está 50% para ser positivo e 50% para ser negativo. Mas eu sabia que ele já sabia que era um carcinoma invasivo. Geralmente a pessoa que faz o ultrassom não quer dar o diagnóstico, quer né? dar. Ele deixa para o médico falar. Quando não é, ele já descarta na hora, É. né? Não é Então, nada de se Não se preocupar. preocupe, exatamente. Isso. Aí ele disse, olha, corra para fazer a biópsia. Então, no outro dia, logo cedo, eu fui pegar uma requisição, até na UBS, para correr para a Unimama, porque eu não ia fazer pelo SUS, que eu não estava com plano de saúde, eu fui fazer, né, particular. Aí agilizei, no mesmo dia que eu peguei a requisição, eu fui no dia 3 de junho de 2020, eu corri para a Unimama e fiz a biópsia, só que demorou 23 dias para poder eu receber. Nossa, Mesmo imagina só, particular, 23 Mesmo dias na ansiedade, porque né? era assim, eu ligava direto para o laboratório, que ele disse, depois de 12 dias você pode vir pegar. Eu ligava, ainda não. Eu digo, meu Deus,
Todo mundo recebe com 12, 15 dias, eu já recebi com 23 dias. Então não deu outra, foi um carcinoma invasivo, um carcinoma ductal invasivo, BIRADS 3, avançado já. O grau já era bem preocupante. Aí quando eu fui para mastologista, né, tive que ir para marcar a consulta do oncologista e da mastologista. Quando eu fui para a mastologista, ela disse, o primeiro passo nosso vai ser você tomar as químio, porque houve uma infiltração por linfonódulos na axila, e o da axila não está muito, quando a gente toca, ele fica meio escorregadio, e eu não vou levar você para uma cirurgia antes de fazer as químio. Vamos fazer esse procedimento para a gente ou estacionar, minimizar esses linfonódulos, e depois a gente partir para a cirurgia, porque eu já sabia que eu tinha que fazer a cirurgia também. Então, aí fui para o oncologista, que foi quem prescreveu, foram 16 químios, foram as 4 vermelhas e 12 brancas. Antes da gente entrar nessa químio, e deixa eu te perguntar, Verinha, quando você recebeu esse diagnóstico, assim, como foi isso para você? Uma mulher como você, uma mulher forte, uma mulher de fé, uma guerreira, porque Uma a mulher gente que muito lhe conhece, ativa, uma né? mulher ativa. Quais foram os teus Né? sentimentos? Qual Como foi- você se sentiu? Porque assim, Fala um pouco hoje que pra já gente. passou tudo, é mais tranquilo você dizer assim, não, isso. porque eu fiz assim, Né? Eu precisava do encaminhamento para ir para o Laureano. Aí ela disse, eu posso falar para você? Eu disse, pode. Estava até ali, eu estava super forte, super verinha, sertaneja, suportando tudo. Crendo que ia dar tudo certo. Tudo, fortíssima. Quando ela disse, aqui era, né, o carcinoma ductal invasivo. E aí disse, você vai esperar que a prefeitura regula ou você vai por conta própria no Laureano? Eu disse, não, eu vou caminhar para o Laureano. Se vocês forem fazendo, quem sabe a gente se encontra no caminho. Então, quando eu fui dizer a meu esposo, aí o mundo desabou, né? Porque ele disse, aí, realmente é câncer. E é um pouquinho severo já é um pouquinho elevado. Eu não sabia a severidade porque ainda não tinha saído um exame que sai no Laureano que se chama imunistoquímica. Além da biópsia, a gente faz um outro quando chega lá dentro, porque eles vão saber a idade do nódulo, a extensão, do que ele se alimenta, essa coisa toda. Então, depois foi que o médico me disse que era localizado, era um nódulo localizado, mas era avançado. Então, mas eu não baixei a guarda, chorei nessa hora que estava indo para a Unimama fazer a biópsia, veio aquela coisa, meu Deus, tudo que eu te pedi era para não ser vítima de um câncer, eu não queria passar por isso, meu pai, e agora? Né? Mas assim, veio o choro, mas quando eu cheguei no Laureano, que eu comecei a ver lá naquele pavilhão, mais de 200 pessoas buscando a cura, e Deus me conduzia mais para falar com pessoas que bem distantes, Cajazeiras, Santarém, Uiraúna. Aí veio no meu coração, Kalina, a sua oração não pode ser só, Jesus me cura. Jesus cura, olha, aí não são só essas, tem vários hospitais, são muitas que estão buscando igual a você. Era como se fosse, Verinha, Jesus me usa. Era, e então Existia uma Cumprir o missão, né? propósito. eu me aproximava justamente enfermidade. daquelas senhorinhas que estavam bem quietinhas, porque sonolentas, viajam 8 horas para chegar aqui em João Pessoa, para fazer o tratamento. E eu falava, olha, nós estamos buscando a cura, eu estou no mesmo nível que a senhora. Eu acredito na medicina, mas eu acredito muito mais num Deus que pode todas as Amém. coisas. E Ele é o dono da nossa vida. Lindo. E se nós tivermos que dar o testemunho de que Ele é o nosso Senhor, porque Ele nos curou, não só por isso, mas nós vamos dar. Não desanime, não baixe a sua cabeça. Eu sei que é difícil. E foi isso que me fortaleceu, cada químio que eu tomava, e que eu lembrava dessas mulheres que viajavam 8 horas para chegar em João Pessoa, para tomar uma quimio. Pegavam uma ficha de 6 horas, tomava a quimio 10h40, e depois elas estavam dentro da van de novo para viajar mais 8 horas. E eu ficava imaginando, se eu
gastando 40, 50 minutos do Laureano para cá, senti enjoos, fadigas, náuseas. Imagina essas elas. senhoras dentro das vans, sem poder se mexer. Então, essas foram as coisas que foram me fortalecendo. E eu lembrando de todos os louvores que eu cantava nas bandinhas do SCC, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, não importa as circunstâncias, te louvarei. Eu digo, chega aqui, Jesus, me ajuda. Eu já ia para o Laureano cantando aquele Já louvor louvando, do Diante do Trono. As lutas estão tentando me afastar de ti. Vezes escuridão. Então eu ia cantando esse louvor. E confesso a você que tinha o dia do choro, tinha o dia do desânimo, porque são as 4 primeiras, elas maltratam muito, elas são pesadas, as dores são muito fortes na cabeça, nas costas. E a gente tem hora que eu escutava a Viva chorando, tinha hora que estavam os 3 em cima da cama chorando. Eu, meu esposo e meu filho. Porque eu não pensava que ia morrer, mas a gente fica sem forças que não tenho assim muita perspectiva de imaginar Como sair como, daquele momento, como né? sair. Entendi. O alimento que eu estou ingerindo não está servindo, o suplemento alimentar não está servindo, a fruta não está servindo. Sem força, né, Sem Verinha? força, Se sente sem Senhor. força. E meu filho e meu esposo, eles tentaram me animar, mas eu não ficava na cama, prostrada o dia todo. Eu ficava no sofá. Eu só E ia. eles foram parceiros. Demais, demais. E Deus foi tão grandioso que durante esse processo mais duro, né, das químio, meu esposo estava dando aula virtual. Então, ele ministrava as aulas dele lá debaixo das árvores. Porque esse processo aconteceu durante a Durante a pandemia, né, pandemia. Verinha? Tudo isso Além durante de a tudo, pandemia. ainda existia uma pandemia no E ainda meio. tinha o risco de pegar Ainda o tinha um Covid. risco. É tanto que o oncologista, toda vez que eu saía da consulta, a cada 21 dias, ele dizia: cuidado com Covid, cuidado com Covid. Porque imagina, a pessoa já está com a imunidade Debilitada, baixa, né? fragilizada, aí pegar mais um Covid. Então foi isso. Depois das químio, em janeiro de 2021, eu terminei as químio. Em fevereiro de 2021 mesmo, eu fiz a cirurgia. Foi, né, a mastectomia total. E logo em seguida eu também ainda fiz 25 radioterapia, que essas já são mais leves, é mais tranquila, a gente não tem tantas sequelas como Tantos Os efeitos efeitos colaterais, isso. São menores, São né? menores, bem menores, bem menores. É só ter cuidado com a pele, fazer as compressas com água gelada, com água gelada não, com suco ou chá de camomila e o cremezinho que a médica prescreve. Se a gente não fizer, é possível que a pele fique irritada, crie bolinhas e sofra Ou algumas até sequelas, queimaduras, né? queimaduras. As pessoas geralmente que não Nossa. têm o devido cuidado, eu via lá, parecia mais uma queimadura. Tinha uns que ficava bem sério. As pessoas assim, de pele mais brancas ou as peles mais sensíveis, não sei, ou não cuidou direito como ela recomendou. Então Verinha é passou isso. todo o processo de queda de cabelo e todo Então, esse na processo segunda sofrido. semana da químio, o cabelo já foi geral. O primeiro Tem tratamento foi a foto aqui químio. dele, A primeira não foi a tem? Aí químio. veio a químio, a segunda sessão veio a queda do cabelo. Na primeira químio que eu tomei, na segunda semana, o cabelo já começou a cair. Aí, Verinha, esse momento da queda do cabelo, a Verinha se olhar no espelho. Foi bem difícil. Não foi bem difícil até antes, porque o cabelo já estava um pouquinho grande, assim, do tamanho do seu. Eu cortei igual o de Milena. Eu cortei pode bem deixar. curtinho para não ver. Olha aí, Olha lá, ele. tem algumas imagens aqui desse período, né? Tem Isso. ela ali já sem cabelo, tem algumas fotos de peruca, não é isso? Isso. Até o filho usou peruca, foi? O filho É seu do filho ali com a meu marido peruca. veio. Ele abraçou, né, Verinha? Você teve ao seu lado, isso é um fator muito Então, importante para a sua recuperação. Porque essa mulher guerreira, essa mulher de fé, como o próprio Jesus, né? Ele chorou diante dessa estrada, né? Dessa caminhada. Como você disse, tinha momentos que eu não tinha força para caminhar devido aos efeitos colaterais, né? Das medicações, os sintomas que vinham. Mas você disse aí, vinham os louvores.
E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Quando a gente não tem força, né? Tem até um louvor também que diz, né? Mesmo quando eu choro, de Kleber Lucas, que diz, as minhas lágrimas é para regar a minha fé. Sim, é isso Né? mesmo. E tem um que a gente clama ao Senhor que quando a gente não souber orar, o Espírito Santo interceda por mim, né? Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Eu creio que isso fez parte da sua Conta estrada pra gente pela um mulher pouquinho que aqui você sobre é. as fotos. Então, Conta aí. essa foto que eu tô com meu esposo já foi com cabelo curto. Foi na primeira semana que eu fiz a químio. Essa que ele tá mexendo no seu cabelo. É, ele já estava, eu já tinha cortado, eu cortei com meu filho fui cortar com minha irmã e aí foi já o primeiro corte para eu não ver muitos cabelos né? grandes, né, pelo chão. Então essa carequinha já foi em novembro de 2020. Nós estávamos no Seridó, eu fui fazer uma festa de uma criança de 10 anos, que eu apadrinhei como sobrinha, uma menina que tem uma história bem assim, Deus colocou no nosso coração. Em meio às químicas, em meio às dores, nós estávamos lá celebrando os 10 lindo. anos. Não deixou lindo. de Não, de servir, jeito de nenhum. amar, mesmo com a sua dor, né? Mesmo assim, eu Louvado seja o postava Senhor. áudio, eu postava vídeo no YouTube, nas redes sociais, eu mandava mensagem, as pessoas diziam, Verinha, coisa inclusive os linda. jovens que estavam lá, diziam, como é que você diz que sente dores, você perdeu peso e você vem aqui ainda dizer que Jesus é bom? Eu digo, ele Glória é Era o a amor bom, do Senhor, né? porque ele é bom, Coisa linda, independente da minha dor. A Bíblia, Ele é bom em todo e eu, tempo. e eu louvei tanto, dizendo que não importava as circunstâncias que eu ia louvá-lo. Então, esse foi um momento. E Deus trabalhou muito na nossa família. A gente não era, assim, uma família briguenta, mas, assim, eu e meu filho, a gente era mais firme na igreja e nos ministérios. E eu sempre fazia uma oração pedindo a Deus para contemplar o meu esposo tendo prazer em servir na igreja. Porque eu dizia, meu pai, eu não quero que ele seja apenas nosso motorista. Não quero que ele venha buscar e deixar. Porque pela correria de trabalho, que ele é professor, às vezes ele não queria vir porque ia corrigir prova, ia preparar a prova e não acreditava que ele vindo aqui, quando voltasse, ele poderia dar conta, né? E eu fazia essa oração, e minhas irmãs, assim, não era pedindo, Deus, eu quero te contemplar, vendo meu esposo firme na tua palavra. Olha que E coisa Deus linda. fez. Em meio à dor, você intercedendo. Deus Hoje, inclusive, fez. conectado ele está. Né? Ele está em Conectado, conexão. está numa conexão. Olha que Ele lindo. subiu Ai, ali Senhor. para Junto com meu interpretar, marido, que ele inclusive, não na conexão. subia, ele não Eu tenho subia. visto ele interpretar. Eu vi assim um dia que eu Ele saí está do no Ministério Mãos que Mãos que Falam. Falam. ele é intérprete Então de ele Libras. ia para Campina Grande, ele interpretava lá. Porque lá os surdos, ele diz que não tem muito professor, como aqui, né? O pessoal está no nível dele, então ele se sentia mais seguro. E aí se dizia, meu irmão, a gente se sente seguro não, o Senhor é quem nos capacita. Quantas vezes eu subi aqui sem ter certeza do que eu ia. É né? que ele é professor, né? Ele é Então, professor como de professor português, de português, muito ele é muito exigente. exigente com ele mesmo. Então, se ele não tiver certeza do que está fazendo, surge aquela dúvida, como é que eu vou lá, né? Ele se cobra para ser perfeito, né? Isso, e não confiava, que até Cícera dizia, quando a gente não sabe o sinal, a gente pede o surdo. E ele simplesmente dá Ele para ajuda, gente. Deixa de coisa, Luciana. E eu saí uma vez muito triste, a gente apoiava os moradores de rua lá numa casa da prefeitura, e tinha um menino que ele sabia um pouco de Libras, e no batismo dele, Luciano foi para interpretar, e aí pastor Sérgio pediu várias vezes para ele subir, ele interpretou embaixo, na frente do menino, e não subiu. Aquilo me doeu, porque eu digo, meu Deus, que Não era a hora resistência. ainda, né, pra Não ele, era a né? hora. Então, assim, Deus, ele fez Um tempo mover certo pra diferente. tudo, né? Isso. Ele fez com que a gente fosse realmente, eu e minha casa, servimos ao Senhor. Era ver meu esposo firme, né? Não para uma vaidade minha, mas para ele
é realmente estar de Fazer coração diferença no inteiro servindo reino, ao né? Senhor, Estar ao inteiro, né? Senhor. Isso Servindo trazia uma Ele. alegria, né, Verinha, de entender que, Senhor, essa enfermidade não é para a morte, é Não para é. glorificar o teu nome, para que Exatamente. haja salvação na minha casa, intimidade com o Senhor, né? Isso é tanto que teve no testemunho que ele foi dar, por ele ter esse distanciamento, ele não se sentia digno de pedir a Deus para me curar. Olha, Eu vejo assim, como se tivesse um certo remorso ou medo de dizer, eu não fui fiel a Deus até agora, e agora assim, eu e ia, agora eu Tô preciso. aqui e agora eu pedindo. preciso, agora, será que ele vai me ouvir? E o Né? Que às Senhor vezes a gente curou, fica né? pensando que Deus não é misericordioso. Nossa, E como Deus Deus é tem um maravilhoso. olhar nosso, humano, não é? Verinha, e a cura veio? Como funcionou isso? Você teve esse recebimento de alta ou de uma cura? Como foi isso? Então, quando a gente termina as radioterapias, quem dá a primeira alta é a médica da radioterapia. Ela disse, olha, vocês agora, ela chamou até eu e outra menina que estava fazendo no mesmo dia, estão de alta, pode comer o que vocês Ô, quiserem, com Glória, imagina a Olha alegria, moderação. né, só. gente? Pode Quem passa por esse passear, processo. pode fazer o que vocês gostam, desde que não esqueça de tomar a medicação, que a gente fica tomando uma medicação, é tipo uma químio, mas é em comprimido, e que o médico é quem vai dizer, e o meu organismo, se não houver reincidência, se é por 3 anos, se é por 5 anos, se é por 10 anos, eu não sei dizer, né? Então é uma alta provisória, É uma alta provisória, uma alta acompanhada, né? Porque acompanhada. a cada 6 E esse meses. acompanhamento dura quanto tempo, Vera? É isso que eu estou te Vai depender. dizendo. No início, a cada 6 meses, a gente Sim. faz todos os exames novamente, de ósseo, que você puder imaginar, de raio-x, de tomografia, de abdômen, Só para eu entender um pouquinho melhor. Então, hoje, você faz esse tratamento porque você é uma paciente oncológica, É. mas foi curada do seu câncer de mama, não é isso? É isso, é porque assim, o complemento com medicamentoso, ele prevalece até uns 3, 5, até 10 anos, porque nós não estamos isentos. Um paciente Entendo. oncológico, ele não fica isento de ter uma reincidência. De aparecer uma nova de célula. aparecer Entendo. em qualquer um órgão do meu corpo, Sim. do nosso corpo, entendeu? Então, essa medicação é como se fosse para combater que essas células venham se multipliquem. Entendo. Que elas possam, né, ainda prevalecer, mesmo tendo passado por todo o procedimento anterior, a gente fica com esse É um complemento. medicamento preventivo, na verdade. Preventivo, isso. Porque nós não estamos E isentos. que bênção que existe isso, né? É, que porque bênção, houve a né? cura do processo É. local, Aquele, Sim, entendeu? agora. Aí esse outro que ela toma é o Para prevenir que preventivo. apareça novamente, que É. apareça em outro local, Isso, né? E- exatamente. Mas mesmo assim não impede. Não impede. Porque o câncer ele é bem cheio de surpresa, né? E ele pode não se desenvolver célula no lugar, pode- no- mas em outra parte do pode corpo ser. que não E tem como nada foi a quando ver. você, vou voltar um pouquinho de novo na história, como foi quando você precisou retirar a mama? Muitas mulheres sofrem muito com isso, ficam períodos sem, né? E isso para muitas mulheres é angustiante. Como foi para você isso? Olha só, eu não vou dizer que não senti muito, mas eu senti muito mais a perca do meu cabelo do que da mama. Aí eu já escutei isso de outras mulheres também. Você Talvez sabia, porque é mais Milene? visível, é isso, porque aparece, aqui mas eu você posso consegue fazer os disfarçar. arranjos e E aí Sim, depois você né? colocou prótese. ainda É, não. mas Não, ainda não, eu e consegue acredito- fazer o arranjo e fica normal. E o É. cabelo é só se for uma peruca, né? E eu acho, não sei se teve esse sentimento, mas em relação à retirada da mama, eu tive um diagnóstico de um câncer de pele no nariz. E quando antes que a gente vem a negação, mas no dia da cirurgia, porque o médico fica dizendo que a gente vai, né, sempre assim, tentando nos animar que, ó, você pode colocar uma prótese, como no caso dela. O meu caso, ele dizia que eu ia fazer um novo nariz, podia ficar um nariz de Barbie, mas só que o sentimento que eu tive, eu acho que é isso que Verinha quer passar para a gente, e eu vou contar a minha experiência, que quando eu deitei naquela cama, eu olhei para o médico e eu disse,
Se tiver que tirar o meu nariz todo, tira. Eu quero é me livrar dessa enfermidade. É esse sentimento isso que eu que a acredito gente- que vem maior, né, velhinha, do Isso. que a sensação de que eu vou ficar sem nariz ou ela, tipo, eu vou ficar sem mama. Ela queria Mas só a ser gente curada. quer a cura. Eu queria ser Isso, a gente curada. quer Amém. tirar aquilo que não nos pertence, nem foi. Sim, Entendeu? entendo, Cá. E o resto é, tipo, a reconstrução vai vir, né, de alguma forma, né, É velhinha? isso. E um dos pensamentos que me veio, a própria Bíblia diz, se tua mão não está servindo, corta, me joga Esse fora. sentimento veio em mim também, velhinha. Entendeu? E eu gostava muito, ainda gosto, é bem diferente. Eu gostava muito do meu cabelo. Para mim, o cabelo era a minha moldura, né? A moldura do meu rosto. E ele Então, voltou diferente depois? muito, tá muito diferente. É, mas diferente como? Voltou mais Assim, fino, voltou enrolar. ele continua fino, mas ele ficou meio enroladinho. Ai, mas deixa eu te Era. dizer uma coisa para tu. Minha tia, ela teve e ela fez também a retirada das mamas. E o processo do cabelo dela foi que ele ficou, velhinha, muito cacheado, muito cacheadinho. Mas depois foi crescendo e o cabelo da minha tia hoje é normal, assim, inclusive tá com corte. O cabelo é renovado. É, Faz a quanto minha tempo, sogra velhinha? teve Só pra- também. Faz quanto tempo? Eu comecei o tratamento em 2020. Nós 2 estamos em anos, 2022, né? 2 É, anos, 2 né? anos, 2 É, anos. não sei se você assistiu acho que é a Rossana, que deu testemunho no Altiplano, velhinha. O cabelo dela tá enorme. E ela ficou também, e o cabelo dela tá liso novamente. Não sei se já houve a queda Eu total. acho que pode já... ser um tempo para cada um. É, É porque velho. assim, olha, Você vai ficar muito- mais com o cabelo mais lindo ainda. É muito relativa a questão da história da queda do cabelo, porque é conforme o nódulo. A dosagem da medicação, ela pode fazer um efeito em você de um E em jeito outra e não fazer em pessoa. mim. Né? Tem pessoas que caem os cílios, a sobrancelha Você fica não também. caiu a Não O meu, foi os seu caso. cílios, sim, mas a sobrancelha não. Não caiu. Eu não precisei fazer nada na sobrancelha. Ficou quase do mesmo jeito. Caiu pouquíssimo, que quase ninguém notava. Agora, os cílios, eu disse, meu Deus, eu tô parecendo aqueles pássarozinhos novinhos, aqueles pintinhos. Eles explicam lá, Verinha, alguma coisa Que sobre vai isso? De que, acontecer? tipo assim, quando você deve ter lidado com algumas pessoas lá que eu acho umas sem sobrancelha, outras sem cílios, aí o médico fala se tem a ver com a dosagem? O médico que me acompanha, ele não era muito de dar essas Informações. orientações, não. Quem falou um pouco foi a mastologista e também eu, como tinha uma prima que teve, ela estava nesse tratamento, ela foi me dizendo e eu fui acompanhando, conversando com outras colegas. Aí pude ver que é conforme a dosagem A medicação. da medicação. Às vezes a colega tomando 12 brancas, igual a mim, mas o nome da medicação dela era diferente da minha. Não era igual. Entendeu? Porque o o médico disse, olha, o seu nódulo era pequeno, mas atrevido, daqueles muito agressivos. Porque não era pelo tamanho. Olha, Era pela agressividade. Pela agressividade, é o dele. invasivo. Era o né? invasivo, Então, para você justamente. ver a importância do diagnóstico precoce. Como que diagnóstico, diagnosticou rápido, né? É. E como foi esse teu processo todo com relação a Deus? Você falou no início que você questionou o porquê e tal. E aí, como é que foi essa aceitação? Como é que foi a tua busca com Deus? Como é que Deus falou com você? Você se aproximou mais? Em que momento você entendeu que Deus estava te usando para alguma coisa? Conta um pouquinho pra gente Então, isso. eu lembrei daquele versículo. Antes de questionar, eu lembrei que Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E uma das coisas que me fez assim ficar pensativa foi uma pessoa dizer assim, mas Verinha, como é que isso foi acontecer contigo? Tu se cuidava tanto e tu só vive na igreja. E por que tu agora está passando por Sempre isso? vem essa pergunta, né? Como Incrível. se as pessoas que estão na igreja são as santas das santas e que são assim Ou que estão pessoas isentos de isentas passar de alguma coisa, né? passarem. Por Eu alguma disse, enfermidade. gente, eu continuo acreditando que Deus é Deus, que Ele é o dono da minha vida, que Ele é o Todo-Poderoso. Verinha. Se eu descer à sepultura por conta dessa enfermidade, Ele vai continuar sendo meu Senhor. Vocês Amém. acreditem nisso? Amém.
embora eu chore, mas eu acredito que Ele é o meu Senhor. E Ele me usou poderosamente, como eu disse a você. Não era Continua mérito usando. meu. E vem te Continua usando, porque eu tenho certeza que Continua hoje tem usando. tantas mulheres assistindo aqui com É a gente ao verdade. vivo, e essas mulheres vão ser tocadas por isso, vão conseguir entender que é um processo, porque você ainda está no processo. Eu estou no processo. Mas você já passou pela fase difícil do processo, aquela fase mais dolorosa, aquela fase da dor, do não querer aceitar ou do entender que era algo de Deus, de passar por todo o processo, porque eu nunca passei por isso, mas a gente vê relatos, ouve relatos, estuda sobre tantas coisas, a gente vê quão difícil é passar por uma quimioterapia, né? As consequências, de como a pessoa fica na sequência, de quanto passa mal, da recuperação. E talvez muitas das mulheres que estejam assistindo hoje estejam talvez até passando por isso. Esse processo. Ou acabaram de receber o diagnóstico e estão com medo, como vai ser? Então é tão importante isso, se firmar na palavra do Senhor, entender que o Senhor tem algo e que, como o Ká falou agorinha, eu não me lembro de tal versículo bíblico, mas eu vou procurar aqui. A enfermidade que não vem para a morte, ela vem para a glória de Deus. Então, se não veio para te matar, veio para glorificar a Deus. Então, que seja para a honra e glória do Senhor, porque isso é bíblico. O cara não tirou da cabeça dela isso, não, está na Bíblia. Então, é algo que vem ao encontro do nosso coração. Para que a gente viva os e de propósitos dizer, de Deus. exatamente, para que dessa possa estrada, contar entendeu? esse milagre e falar, poxa vida, era um câncer desse tamanhozinho assim. Tanto é que, poxa, eu me cuidava todo ano, nunca tinha nada, atrasei 3 meses e apareceu. Não foi porque atrasou 3 meses que apareceu, ia aparecer de Havia um qualquer propósito, jeito. né? Mas havia um propósito e foi pequenininho e ainda assim foi agressivo. Então, é realmente buscar se cuidar. Esse mês de outubro é o mês que em todo mundo, né, se fala da prevenção do câncer de mama e do câncer do colo do útero, agora mais recentemente. E no Brasil, nós temos essa data mais forte, até por isso a gente está de rosinha hoje, né, por conta do Outubro Rosa. Então, assim, é tão importante falar isso para as mulheres, né, Vera? Mostrar que existe, sim, saída. O câncer de mama é um dos cânceres que menos mata, né? Se a pessoa buscar, é um dos cânceres mais tratáveis que existe. Então, assim, não é o fim do mundo. Você descobriu, tem sim solução, tem sim um cuidado que você pode ter, tem medicamento e, acima de tudo, tem o Senhor. Né, que é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da vida e da morte, é o Senhor da cura. E é tão especial isso, a gente poder falar sobre isso, né? E a gente podia não, né? A gente pode, nesse momento, né, Verinha, deixar uma palavra de encorajamento para as mulheres, aproveitando esse mês, dessa campanha, que a gente sabe que Com certeza. o medo nos paralisa a fazer, Isso é tomar verdade. muitas decisões, a fazer muitas Verdade. coisas na nossa vida. E muitas mulheres, até eu me incluo nelas, né, de alguns diagnósticos, como a gente realmente a gente não quer enfrentar, mas assim, quando chega, eu digo, o mês de outubro, eu já sei que é o período de fazer o exame, eu já sei, eu acho lindo essa campanha do Outubro Rosa, que é um alerta, né, para as mulheres. Depois surgiu o Novembro, né? Azul para os homens, foi depois desse Outubro Rosa. Porque vai lembrando de que, mulheres, vão Tem que se agora, cuidar. vá, se cuide, né? A doutora Joana, que ela abraçou essa campanha junto lá com o Laureano. E eu acho isso maravilhoso. Então, sempre que quando chega, eu faço anualmente também, e como a Verinha falou, a gente não pode deixar nenhum ano de fazer esse exame, E porque mais ele do tem que ser isso, Ká, precoce. a gente não precisa nem só se limitar ao outubro. O Não. outubro Não, rosa é só um alerta, né? Para falar, pra mulher, você se lembrar, cuide. não esquecer. Mas nós temos um ano inteiro Isso. para esse cuidado, né? Porque, o tempo Ká, todo, né? se você esconde ou se você tem medo de fazer, né, um diagnóstico, a Verinha, ela passou esse alerta não veio nela. Ela passou um ano, não foi, Verinha, para fazer. Mas ela poderia ter tirado ele menorzinho ainda. Talvez, como ela disse, a dosagem da medicação teria sido menor. E não ter medo quando aparecer, Não ter porque medo. tem pessoas que têm tanto medo que não falam a palavra câncer.
Não fala, eu tô com não- aquele negócio. É um CA. Não, É um tumor CA maligno. que se chamava É um antigamente. câncer. É. Então, falar um câncer é um tumor maligno e ele tem sim tratamento, nem todo câncer. E até busquei já aqui João 11:4, que fala que algumas enfermidades não são para para a morte. são para Existe enfermidade que é para glorificar, glorificar o Deus. Senhor. Então, o câncer pode ser sim para glorificar É, Deus. E se deixa- ele veio, que seja para isso, né? E deixa eu falar um pouco a respeito desse que uma pessoa faz. Como assim que você disse que uma enfermidade é para glorificar a Deus, né? Quando eu recebi o diagnóstico da fibromialgia, Verinha, como falou aqui, a gente recebe um diagnóstico, como quando eu recebi do câncer de pele, as pessoas, muitas vezes, para tentar nos confortar, para tentar nos consolar, né, Verinha? Umas chegam para a gente e dizem assim, mas esse para mim era tipo, isso é um câncerzinho de pele. Então, olha só como às vezes é difícil uma palavra assim para como a gente vai enfrentar essa luta. Então, um chegava, é um câncerzinho de pele, é uma coisinha, uma manchinha, isso aí tira, dá 2 pontinhos e pronto. Eu entrei na sala de cirurgia com essa expectativa de que era 2 pontinhos, que ia, minhas filhas receberem meu marido como se fosse, ia sair com o nariz de Barbie. Quando eu saio, vem a surpresa de que ele era do tamanho de um grão de bico e veio uma cicatriz, uma cirurgia enorme. Quando eu saio que meu esposo olha, quase que desmaia. Então, essa surpresa de que a gente vai adiando as coisas, eu não adiei, porque começou pequenininho. Imagine se eu tivesse adiado pelo medo, né? Nós precisamos ter um podcast para você contar essa história de superação, Vamos né? ter sim. Nós vamos ter um para contar sobre isso. Eu quero chegar na Verinha dessa coragem, dessa força que Deus deu para você, Verinha. E hoje, esse propósito, como eu disse, para a glória de Deus, é que, como você disse, quando eu cheguei lá na mastologista ou no próprio Laureano, qual foi a primeira coisa que você falou aí? Você disse, eu cheguei lá, comecei a ver. Se o meu trajeto para chegar no Laureano, com os sintomas, com ânsia de vômito, eu gasto 30 minutos, imagine essas mulheres para chegar na sua cidade. Quando Verinha volta, eu tenho certeza que aí onde a gente entra, essa enfermidade foi para glorificar a Deus. Ela já falou várias coisas que glorificaram a Deus. Verdade. Ela olhou para aquelas mulheres, ela pôde olhar para si e dizer, eu não posso reclamar. Senhor, eu não posso reclamar. Ela se sentiu ali como instrumento de Deus para consolar, confortar, como a palavra de Deus diz, com o mesmo consolo e conforto que o Senhor me consola, eu consolarei a elas. Mesmo em meio à dor dela. Mesmo ela em meio à teve dor. forças É no como o Senhor Senhor pra disse. fazer E ela aquilo. contando A que minha ela ia do graça lado te das basta, senhorinhas filha. e conversava. Eu queria exato. dizer esse versículo para você. A minha graça te basta. E o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém. E a gente vive Verdade, esse versículo verdade. quando a gente passa Verdade. momentos Quando a difíceis gente na tá nossa vida. No deserto, como diz, né? No estreito, sei lá, na provação. Eu lembrava do versículo, Deus só prova quem Ele quer aprovar. Então, Deus sabia o que Ele precisava Amém. fazer ainda na minha vida espiritual, na vida da minha família, principalmente eu, meu esposo e meu filho. E da vida de outras pessoas que ainda... Tem pessoas que dizem assim, mas fulano faz um tratamento, irmã ou amigas. Não compare uma paciente oncológica com a outra, como eu disse, porque cada nódulo, cada tumor tem uma medicação. E cada mulher pessoa tem uma Cada reação organismo tem uma diferente, né? reação diferente. Agora, Exato, uma das Verinha. coisas que eu digo, que eu afirmo, confia em Deus, confia na medicação e Amém. não desiste do tratamento, porque Amém. muitas pessoas desistem da caminhada, muitas pessoas. Verinha, e você disse aí no início que todo o seu tratamento você fez pelo SUS, não foi Todo isso? o meu tratamento eu fiz pelo Laureano, pelo SUS. Dentro de um ano, eu comecei no dia 29 de junho, dei entrada na primeira consulta lá no Laureano, e dia 1º de junho de 2021, eu tinha concluído até a Até radioterapia. para tirar esse tabu, assim, desmistificar as mulheres que acham que há uma dificuldade muito grande, né? Não porque eu não tenho convênio médico, não porque eu não vou atrás de um posto de saúde para ir numa ginecologista, numa mastologista, mas que é possível, né? É Você possível, vê aqui uma sim. mulher que fez todo o tratamento, que está aí na cura já de toda a sua situação Glorificando e fez, a Deus. glorificando
glorificando a Deus através de um tratamento completo pelo SUS, não foi isso? Completo pelo Ô, SUS. Verinha, Glória a explica aí, Deus. você estava falando, existem mulheres que nessa estrada desistem Existe. Tem mulheres... devido a elas não suportarem o efeito colateral da Isso. medicação? Isso, tem umas que não concluem as quimioterapias. Nossa. Oh, Jesus. Você vai deixar a mensagem para essas mulheres aqui Encorajando hoje. essas Encorajando mulheres. essas mulheres. Dizer o seguinte, mulheres queridas, amadas, Fala para aquela Olha câmera pra ali, ó. câmera, Fala para olha. aquela câmera ali. mulheres diz. lindas e amadas pelo Senhor, não tenha medo de buscar. Amém. Olha, tem o CDC que está fazendo todos os dias, pela manhã e à tarde, são 100 exames diários. Tem o São Vicente de Paula, que está Deus. fazendo gratuitamente. Só. O Hospital Laure Vanderlei, que é o HU, vai começar 25, 26 e 27 também, gratuito. Busca não só pela campanha, mas busca porque você merece ser cuidada. E não desiste, não compara o teu quadro com o da outra pessoa, porque cada organismo reage de uma forma, cada nódulo tem a sua dosagem correta, e se ama, se cuida, e confia em Deus, e busca apoio da tua família e dos irmãos da igreja. Esse foi o meu caminhar. Confiar em Deus, não pensar que eu ia morrer, que esse foi um dos pensamentos. Eu lembrei do Salmo que diz, que agora eu não sei dizer qual é, mas ele disse assim, ele diz isso: todo ser que respira louve ao Senhor. Então, 150. Salmo enquanto, 150. Eu amo esse salmo. enquanto eu respirar, eu louvo ao Senhor. E como diz também em Abacuque 3, é na alegria e na dor. Porque Eu Ele louvarei é o ao Senhor. na Ele alegria é e na na alegria dor. e na dor. Amém. Ainda que não haja Fruto na flores, videira. ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja o gado no curral, mas Ele é o Senhor, da minha e da tua Aleluia. vida, minha querida. Se ama, se cuida, não só no Amém, Outubro Rosa. amém. Incentiva teu marido, que também tem câncer de mama para os homens, viu? É e verdade. tem uma Olha o incidência alerta. grande. Olha aí. Tem uma incidência grande para os homens, não só é de próstata, não, é de câncer de mama também. Já tem uma incidência bem considerável para os homens também se Importante cuidarem e isso. não irem para o E médico. entender que quando você né? recebe o diagnóstico não é o fim, né? Não, é o acabou começo da sua caminhada. vida, né? É o Olha começo. só. Vamos lá, que tem um tratamento. outro Olha Não, aí. tem que dar um abraço. Milene, e quem quiser procurar ela nas redes sociais, tem Vamos aí, não colocar tem? lá, Vamos por colocar. favor, pessoal da técnica, a foto dela com a rede social. Coisa Ó, linda. Olha aí, ó. Quem quiser encontrar Gente. a Verinha, gente, você, Olha mulher, aí, que gente. quiser aqui conversar um pouco com a Verinha após esse programa aqui, e quiser falar com ela, e até mesmo compartilhar um pouquinho a sua dor com ela, para ser um pouquinho abençoada, além do que ela já compartilhou aqui, para ser mais Encorajada, abençoado por ela. Abençoada O e Vera Dorico, fortalecida. @Vera Dorico, vocês encontram ela no Instagram. E aí as mulheres podem te mandar mensagem, não Isso. podem, Verinha? Pode sim. Pedir uma oração, E trocar não uma ideia. tenha vergonha de usar o lencinho, não tenha vergonha de usar o chapéu, porque... Ou Então, sai cara, careca mesmo, que é tão É, bonito, já sai. É porque, assim, quando a gente está no período das químios, não pode ficar muito tempo com a cabeça sem a proteção. Fica porque sensível, Fica né? muito sensível. fica a pele E fica você muito ficou sensível. careca, o filho também, não foi? Foi. O filho também aproveitou, Filho também fez ficou junto, e o careca. marido? Quem tirou seu cabelo, Verinha? ele. Foi seu filho? Foi meu filho. E depois ele tirou o dele também, para Foi. te homenagear. Olha Ai, que lindo. Olha aí. A hora que ele passou a máquina no meu, ele Bênção. também passou no dele. Que Os bênção. meses que eu estava nas químios, que foi de julho a janeiro, ele ficou carequinha também. Olha aí. Semeando assim, com foi- lágrimas e com foi. júbilo ceifarão, viu, Verinha? E ele Em ficava nome de assim, eu Jesus. digo, meu Deus, vocês estão me vigiando demais. Ele dizia, a senhora é meu troféuzinho, mamãe, eu não posso lhe perder. Preciso cuidar. Olha que coisa linda. Mamãe, a senhora é meu troféuzinho. Ai, gente, assim eu não aguento Nossa. não. E eu Nossos vi filhos são assim, tudo olha, pra eu gente, louvo a né? Deus pela dedicação também do meu esposo, que foi assim, eu conheço história de mulheres que os maridos abandonaram e que os maridos ficavam dizendo que ela não era mais uma mulher completa, porque ela não tinha mais a outra mama.
Entendeu? E isso também contribui para que as mulheres se desanimem, fiquem depressivas, se olhem no espelho. E tem hora que eu ainda bagunço com ele, eu digo, ai, meu filho, diminuiu o interesse aqui pela mulher que está despeitada. Porque às vezes vem esse pensamento, e quando a gente vai botar uma roupa, não pode ser muito colada, porque dá para perceber a diferença, mesmo eu fazendo os arranjos. Mulher, não dá para perceber nada. Pra mim tá perfeito isso aí. Algumas sim. Tanto que eu achei que já tinha silicone, porque tá normal. Então, gente, é isso. Deus é maravilhoso e a família é importante. Os irmãos da igreja nem se falam. Eu sou muito grata à Cidade Viva, aos Anjos da Noite, à Ceissa de Irmãos que Fala, Verônica e toda. Gente, você tem ideia do que é você ouvir uma mulher do interior dizer, toda vez que eu me levanto 3 horas da manhã para fazer minhas preces, eu estou colocando o seu nome. Eu tenho esse privilégio de ter pessoas lá do Junco do Seridó, do Alto Sertão. E você não tinha intimidade, não conhecia, conheci né? rapidinho, assim, um trabalho que eu fiz, mas que ficou essa amizade. Quando eu soube, Verinha, eu estou rezando por você. Lindo, olha, você vai mandar o link desse programa para elas assistirem, que você está falando delas aí. Vou falar nisso, eu tenho que falar com Dona Fátima. Dona Fátima, lá do Juazeirinho, ela disse, Verinha, todas 3 horas da manhã, seu nome está nas minhas orações. E que lindo você ter esse coração grato, né? De saber disso. Gratidão eterna. Transmitir essa graça do Senhor. Porque e dizer para vocês, graça, né? E dizer para vocês o seguinte, não tem coisa melhor para a gente que está nesse tratamento do que você ser. Não é que as pessoas têm obrigação de estar ligando para você, de estar lhe perguntando. Mas a gente se sente tão importante, tão valorizada, tão amada quando a gente recebe um oi. E aí, como é que você está? Amiga. Como é que eu posso lhe ajudar? Que pena que eu não posso ir na sua casa fazer uma sopinha. Que pena que eu não posso estar aí. Mas eu estou orando por você. Sentir o cuidado e o amor. Gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Põe aqui, técnica, vai. Olha isso. E teve uma última químio com festa, é? Com festa, foi a última. Olha isso, com bolo e com tudo. Que maravilha. Eu quero dizer o seguinte, nós precisamos te agradecer. Ela semeou. Isso são sementezinhas que você colocou ali, viu, Verinha? É porque eu não tenho uma foto da rádio. Eu também fiz a festa no dia da última Olha rádio. aí. Verinha, que bênção ter você aqui. Obrigada, viu? De coração. A gente precisa encerrar. Amém. Mas, viu, passou rápido, não foi? Acabou o nervosismo, ainda tá tremendo. Já passou. Aqui é gostoso porque é entre amigas, Verinha. Eu espero que as pessoas tenham sido abençoadas, que eu tenha sido útil. Eu fui. Iniciou por aqui, viu? Nós aqui fomos extremamente abençoados. Isso faz parte da sua sua presença. Caminhada. Isso faz parte do propósito do qual você está passando, Verinha. Pois é. Né? Estar aqui com você é um privilégio para nós, é uma alegria. É nosso, né? Porque para mim também é um privilégio. Eu não imaginava, né, que vocês fossem me convidar, né, para essa mesa tão importante. Mais um presente de Deus, né, Verinha, na vida? Olha que benção. Você foi um presente para nós. E dizer para as mulheres, você ficou feliz porque você passou por um tratamento oncológico? Não, mas eu estou feliz porque eu sei que tem um Deus que cuida de mim. E que teve pessoas que cuidaram de mim, que cuidam de mim até hoje. É verdade. Nós chamamos aqui porque nós estamos felizes, porque você está porque aqui. Porque mesmo a gente sabendo que está passando as dores, Deus, né, Verinha? Essa alegria, como o Filipenses diz, alegrai-vos no Senhor, você entende o que você falou aí. É que, tipo, apesar da dor, mas eu tenho um Deus cuidando de mim. Você fechou com isso aí, Verinha. Você não está só. E você tem amigas, você tem pessoas que te amam. Tem as sementes que você plantou. E você colherá, com certeza, cestos floridos. E eu lembrei agora o seguinte, seja para a honra e glória Verinha do Senhor, é um vaso na mão do oleiro, né? Olha aí, Deus moldando. E a gente vai ter uma programação em dezembro justamente aqui, sobre isso. Dá para pôr aqui, olha só. Uma conferência, né, Cá? Paz nas mãos do oleiro. Com certeza. Dias 2 e 3 de dezembro. Vai ser muito especial. Nós já estamos com as inscrições abertas, Verinha. E você que está em casa já pode fazer a sua inscrição através do QR Code que está aí na sua tela ou através do link que está lá na bio do nosso Instagram, o @RedeEntreAmigasCV.
Aguardamos vocês. É verdade. E mais Sim. uma coisa, antes que eu esqueça, eu não posso esquecer de falar lá. sobre isso, gente. Aqui embaixo tem um lugarzinho assim escrito inscreva-se. Clica ali, com se certeza. inscreve no canal. Depois que você se inscrever, aparece um sininho do lado. Você clica no sininho e escolhe todas. Porque toda vez que a gente lançar um novo vídeo, você vai receber uma informação de que esse vídeo foi lançado, você vai saber que ele vai ao ar, você vai estar lá na contagem regressiva para começar com a gente e vai ser um favor vai ser um prazer ter você conosco. Curte esse vídeo e se você gostou, se você conhece alguém que precisa assistir isso, alguém que passou, ou que está passando, ou que acabou de receber o diagnóstico e quer se fortalecer no Senhor com um testemunho lindo como o da Verinha, encaminha, clica aqui no compartilhar, copia o link, encaminha para essas pessoas e vamos assim florescer esse Outubro Rosa, vamos ajudar muitas outras mulheres a também estarem mais firmes no Senhor e vencerem, né, essa batalha. Amém. Tá certo, meninas? Amém. Cá, obrigada por estar aqui de novo. Obrigada a vocês, Cá, obrigada por estar aqui de novo. Hoje estão Maravilhoso, bonitas Verinha. de rosa. Maravilhosa, Gratidão a maravilhosa. Deus e a vocês. Verinha, viu? muito Quero grata, vocês. viu, por ter Obrigada, você aqui com a Verinha. gente. Tenho certeza Obrigada a que você também que está aí assistindo Obrigada, a gente. irmã. Que Deus abençoe você. Tenha uma excelente semana. E, por favor, não esqueça de fazer seu exame de mama. Isso. Deus te abençoe. Deus abençoe. Beijo. Até a Beijo. próxima.